Guga, eu vou pedir sua atenção para a notícia que eu vou dar agora, por favor. Olha só, vamos voltar a falar sobre o conflito entre Estados Unidos e o Irã. A notícia que acaba de chegar: mísseis atingiram agora há pouco uma base aérea no Iraque, onde ficam forças americanas. De acordo com agências internacionais, seriam 6 foguetes, mas ainda não há informações sobre feridos ou danos graves. Guga, o que você nos diz dessa notícia? Olha, Marcelo, primeiramente, essa base é a base aérea de Al-Assad, uma base importante dos Estados Unidos, do Iraque, aliás, a mais importante do país no território iraquiano. A gente não sabe quem atacou, se foi o Irã, se seria a tal da resposta à morte do Soleimani. A gente não sabe se foram as milícias xiitas iraquianas que no passado já realizaram também ataques desta forma contra a base americana. A gente tampouco sabe, como você colocou, se houve mortos ou não, em havendo mortos, se morrerem, se tiverem morrido americanos nesse episódio, é algo grave. O Trump já deixou claro que se americanos fossem atingidos, ele responderia atingindo 52 alvos iranianos. É algo que a gente deve monitorar, também deve observar se há alguma reivindicação a partir de agora. Em si, são 6 foguetes contra uma base americana. Não é um ataque monumental, uma coisa gigantesca, tem que ter isso claro, mas a gente vai aguardar para ter mais informações, insisto, para saber se foi o Irã ou se foram milícias ligadas ao Irã, aliadas do Irã, dentro do território iraquiano. A gente não pode esquecer que o líder dessas milícias também foi morto com o Soleimani. Então, essa é a primeira coisa para saber. E a segunda, se houve vítimas fatais, se houve feridos e os danos físicos relacionados a esse ataque. A gente vai monitorar ao longo do Globo News em Pauta e, claro, ao longo de toda a programação da Globo News. Bom, vamos continuar falando, da notícia que a gente deu agora há pouco aqui no Em Pauta sobre esses mísseis que atingiram há poucas horas atrás ali uma área onde fica uma base aérea americana. A gente também já deu notícia aqui que a agência AP, a Agência Internacional, disse que o governo do Irã assumiu a autoria desses disparos. Guga, o que você conseguiu apurar para a gente? Então, agora é oficial, o Irã assumiu e, aparentemente, segundo a TV estatal iraniana, essa seria a resposta ao ataque que matou o Qassem Soleimani. Então, é um momento chave agora. A gente vai saber, depende da intensidade desse ataque, se não houve mortes no lado americano, qual o estrago causado por esse ataque iraniano. Isso é tudo muito fundamental. Agora, se houve morte de americanos, realmente o cenário pode escalar, segundo o próprio presidente Trump disse, ele afirmou que se alvos americanos, no sentido de se cidadãos americanos morrerem num ataque na resposta iraniana, ele iria bombardear 52 alvos dentro do Irã. Ainda que não seja exatamente 52, ele escreveu e deixou claro no Twitter que essa seria a resposta dela. Alguma coisa os Estados Unidos farão. Então a gente tem que observar, caso tenham morrido cidadãos americanos ou caso os estragos físicos tenham sido de uma intensidade muito grande. Então é um momento muito decisivo que a gente tem que aguardar as informações que devem chegar ao longo dos próximos minutos, das próximas horas. É uma base americana importante, a base aérea de Al-Assad, que se localiza... Ô, Guga, eu quero chamar a sua atenção exatamente sobre isso que a gente está mostrando aí, porque esse seria o local onde teria acontecido onde houve, o disparo desses 6 mísseis, 6 foguetes. Então eu queria que você comentasse esse mapinha que a gente está mostrando, Guga. Então, a gente está observando ali onde se localiza a base, que não é em Bagdá, é numa outra região do Iraque, mas ali em direção à fronteira com a Síria. Essa base foi fundamental para o combate ao grupo terrorista Estado Islâmico que operava no Iraque, chegou a dominar Mossul. As forças americanas foram fundamentais nesse combate ao lado do Iraque, das forças curdas, curiosamente também ao lado dessas milícias xiitas iraquianas e do próprio Irã. Mas, enfim, é uma base muito importante para os Estados Unidos. A informação inicial era 6 foguetes, a TV iraniana fala
tens, no sentido de dezenas de foguetes ou mísseis, ainda as informações não são muito claras, a gente tem que aguardar para saber qual a intensidade desse ataque, mas segundo a TV estatal iraniana, essa já seria a resposta do Irã. Portanto, acaba o mistério nesse sentido. O que a gente não sabe é se é uma resposta amena, quer dizer, esses foguetes pegaram algumas áreas ali da base, mas sem causar maiores estragos e nenhum cidadão americano morreu. Aí a tendência é que o Trump não leve a uma escalada, esse episódio seria superado e ficaria elas por elas, ou se houve vítimas americanas. Essa é a grande questão nesse momento, se morreram americanos nesse ataque de mísseis. A gente deve saber, a gente vai continuar apurando ao longo dos próximos minutos, a informação pode chegar a qualquer momento, afinal a base americana com certeza haverá informações o quanto antes. É um momento decisivo, Guga, dessa escalada de tensão dessa crise envolvendo Estados Unidos e Irã. Oi, Marcelo. Guga, eu queria até que você falasse para a gente, pelo horário de Brasília aqui, são 8 horas e 46 minutos, qual é o fuso que a gente tem lá, para saber se já está uma hora avançada da madrugada, se possivelmente pode ser, claro, como você disse, a gente tem que saber da concentração, mas pode haver ali uma concentração de militares americanos nesse local. Qual é o fuso? O que a gente tem acontecendo lá nesse momento, em termos de qual o período do dia? Eu acho... agora é madrugada no Iraque, daqui a pouco vai amanhecer lá no Iraque. Agora, como é inverno, amanhece um pouquinho mais tarde, mas nas próximas horas vai amanhecer. Com certeza, ainda hoje, nas próximas horas, a gente terá informações mais claras do que ocorreu e possivelmente o Trump se manifestará, seja nas redes sociais, seja formalmente, sobre o que ocorreu, especialmente no sentido de saber se houve vítimas ou não. Essa que é a grande questão, saber a intensidade desse ataque. A primeira resposta a gente já tem, que quando a gente soube da notícia havia aquela dúvida, se foram as milícias xiitas iraquianas ou o Irã. Não, foi o Irã. O Irã realizou esse ataque. A segunda resposta, segundo a TV estatal iraniana, claro que ainda é uma informação fluida, mas essa teria sido a resposta à morte do Soleimani. Portanto, acaba o mistério. Não é que o Irã vai explodir uma embaixada americana em outra região da Ásia ou na África. Isso aparentemente estaria descartado. Essa seria a resposta. E aí a terceira é saber a intensidade dessa resposta, se foi uma resposta que provocou vítimas e danos graves. E olha, vítima, se morreu um americano, já será grave na visão do governo Trump. Se morreram 10 americanos, é gravíssima. Se morrer um número maior do que esse, é um cenário assim, de crise imensa, e realmente os Estados Unidos tendem a responder. Mesmo se morreu 1, 2, os americanos talvez respondam pelo que o Trump deixou claro. Ele não tolera ataques contra interesses americanos, contra cidadãos americanos. Então é um momento chave. Se foi algo menor que atingiu ali a periferia dessa base, nunca provocou grandes danos, aí é uma chance do Trump não levar uma escalada, ficar elas por elas. Ele até sairia como vitorioso, afinal ele teria eliminado o grande comandante militar iraniano, responsável pela morte de centenas, se não milhares de americanos na guerra do Iraque, adversários dos Estados Unidos ali no Oriente Médio. Em resposta, teria ocorrido um ataque menor contra essa base americana. Agora, a gente não sabe qual que foi a intensidade desse ataque, Marcelo, então a gente tem que aguardar agora, nos próximos minutos, nas próximas horas, para ter uma informação mais consolidada. Vamos só resumir aqui, para você que está chegando agora, pegou o comentário do Guga no meio, há alguns minutos a gente recebeu informações de agências internacionais que mísseis atingiram agora há pouco uma base aérea no Iraque, onde ficam ali forças americanas. A princípio, a informação que a gente tinha de agências internacionais é que 6 foguetes teriam atingido essa área. Agora há pouco, a gente teve um pronunciamento da TV estatal do Irã, dizendo que o governo do Irã assume a autoria desses mísseis, desses ataques, e a própria TV estatal já não fala em apenas 6. Fala, como o Guga nos disse, em algumas dezenas de mísseis que podem ter atingido. O que ninguém consegue saber até o momento, a gente não tem informações, é justamente o que provocou, né, esse ataque. Se foram 6 mísseis ou mais, se atingiu uma área, como o Guga mesmo disse, desta base
base onde não tem pessoas ou se atingiu pessoas, se algum ferido ou algum morto. E isso é o que preocupa, porque, como o Guga tem lembrado aqui, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem dito: se mais um americano morrer, se os americanos forem atingidos, a resposta dele pode ser ainda mais ofensiva. Já teria ele 52 alvos para que fossem atingidos pelos americanos. Então, é claro, a gente continua com esse assunto aqui no Em Pauta. O Guga está lá a postos em Nova York, levantando as notícias, e qualquer momento a gente volta com outras informações sobre essa situação que está ainda mais tensa. Guga, estão me falando que eu posso continuar um pouco mais com você, justamente sobre essa questão da autoria ter vindo ali através da TV estatal. Isso é comum acontecer, Guga? A TV estatal vir a público e trazer esse pronunciamento dizendo: foi sim o governo? Dessa vez é para deixar claro, para eles assumirem marcar a posição, né? Essa ação, né, para deixar claro para a população iraniana, que a população iraniana, insisto, não é todos iranianos, longe de serem todos iranianos que apoiam esse regime, que é uma das ditaduras mais sanguinárias de todo o planeta, matou mais de 1.000 pessoas só nos últimos meses, durante manifestações da população iraniana contra a crise econômica pela qual passa o país. Mas houve os funerais foram gigantescos, e essa seria uma questão para dar uma resposta doméstica para a população iraniana. E o que a gente não sabe é a intensidade, mas eles também estão avisando os Estados Unidos: olha, foi a gente e essa é a resposta. O que a gente tem que saber é a intensidade dessa resposta. Para deixar claro, os Estados Unidos têm 5.200 militares no Iraque atualmente. Essas forças americanas estão no Iraque. A gente não pode esquecer, o Obama retirou a maior parte das tropas americanas do Iraque no início do mandato dele. Foi um acordo ainda assinado durante o governo do George W. Bush para retirada das tropas. O parlamento americano queria a saída, mas daí a gente viu que com a saída americana isso abriu espaço para o crescimento do que foi a Al-Qaeda no Iraque, mas daí com o nome de Grupo Estado Islâmico no Iraque, posteriormente Grupo Estado Islâmico no Iraque e na Síria, e depois só Grupo Estado Islâmico. Eles chegaram a dominar Mossul, que é a segunda cidade mais importante do Iraque, segunda maior cidade do Iraque, entre outras cidades como Fallujah, Tikrit, uma série de cidades. Aí as forças americanas voltaram ainda durante o governo Obama, foi formada uma ampla coalizão, uma na Síria, no qual foram os Estados Unidos com os curdos, e outra da Rússia, Assad e o próprio Irã, e outra dentro do Iraque, que era o comando das forças iraquianas, com apoio dos Estados Unidos, dos guerreiros peshmergas curdos. O Gabriel Shahin sempre mostra nos documentários da Globo News. O Irã também participou dessa ação, as milícias chiitas, e daí eles derrotaram o Grupo Estado Islâmico, mas eles ficaram lá porque eles são fundamentais. A presença americana é fundamental para evitar o crescimento do Grupo Estado Islâmico dentro do Iraque. Tem que ter isso em mente. Só que agora o parlamento iraquiano votou, ainda que simbolicamente, para a retirada das tropas dos Estados Unidos. A gente está agora com o mapa, né, Marcelo? O Google, combinado que você voltava para explicar aquela ilustração que a gente tinha ali, justamente da base, onde provavelmente aconteceram os ataques. Por favor, Google, a gente vai botar aí na tela para você. Olha, Marcelo, na verdade, esse ataque é interessante, que foi assim, o cenário que a maior parte das pessoas avaliavam. Haverá uma resposta do Irã contra os Estados Unidos dentro do território iraquiano. Ali em azul são as bases americanas no Golfo Pérsico, tem Omã, Emirados Árabes, Catar, Bahrein, são bases grandes. Bahrein tem uma base da frota americana gigantesca. Em amarelo, as bases militares dentro do Irã, mas no final o ataque iraniano ocorreu, que a gente até vinha falando desde a semana passada. Como o ataque contra Soleimani ocorreu dentro do Iraque, o Iraque é um lugar onde há presente, onde os iranianos exercem influência e têm aliados, e as tropas americanas são vulneráveis, a tendência é que a resposta do Irã fosse dentro do Iraque. E foi, aparentemente, de uma forma convencional, de uma forma mesmo militar. Quer dizer, como a própria Carol vinha falando, eles não usaram essas milícias aliadas deles, seja no Iraque, seja dentro do território sírio, no Líbano, no Iêmen. Não. Foi o próprio Irã assumindo desde o início e lançando esses foguetes, também falaram morteiras, não está claro exatamente se foram mísseis, o que foi lançado. Essas informações a gente ainda não tem, mas o Irã reivindica e
Quando você faz um ataque desse contra uma base americana, você tem intenção de matar. Assim, não tem como, vou lançar lá sabendo que há tropas americanas naquele lugar, mas eu acho que não vai morrer ninguém, então não haverá uma escalada. Se eles lançaram para uma base americana, eles tinham a expectativa de que americanos pudessem ser mortos, tinham a intenção de matar americanos. A gente não sabe se eles atingiram esse objetivo. E, se eles atingiram, os Estados Unidos reagirão, segundo Trump disse. É um momento muito decisivo. Insisto nessa questão, Marcelo. Se não morreu ninguém, pode ser que os Estados Unidos deixem elas por elas, ainda que saibam que o Irã tenha tentado matar americanos. Mas evita uma escalada, fica elas por elas, com uma vitória. O Trump sai vitorioso daí no episódio desse. Se nenhum americano morreu nesse ataque, é uma vitória do Donald Trump, porque daí o Irã teria reagido, não teria tido nenhuma morte americana e os Estados Unidos eliminaram simplesmente o maior comandante militar do Irã, responsável pela morte de centenas e milhares, ou mesmo milhares de americanos, o grande estrategista iraniano, que vai contra os interesses dos Estados Unidos na região. Oi. Queria mostrar para você que as imagens que a gente está mostrando agora são imagens de arquivo justamente dessa base usada pelos americanos. Aí as imagens, ó. É uma base grande, Marcelo. Quando a gente fala de uma base militar, é algo muito grande. A gente não está falando de um quartel pequeno, não. É um negócio gigantesco, por isso que a gente não sabe qual a intensidade, se não é que vai atingir, que tem fica uma coisa confinada com as tropas americanas, não, é algo grande, por isso que a gente não sabe se houve vítimas ou não, se foi, que é a grande dúvida agora que vai determinar, inclusive, o futuro dessa crise entre os Estados Unidos e o Irã. Lembrando, é importante, a Carol falou uma coisa que é importante, ela falou que seria o início da resposta, que se é o início da resposta, pode ser que o Irã prossiga com uma reação, quer dizer, seja algo que não fique confinado a esse ataque de agora. Mas insisto, se não houve vítimas e foi esse ataque parou nessa questão, é uma vitória gigantesca do presidente Trump. Essa é toda a questão. Se morreram americanos, aí o cenário é diferente, porque a gente tem o risco de uma escalada militar e ainda é muito cedo para dizer quem que sai vitorioso dessa história. A morte de americanos, se tiver ocorrido, claro que os opositores democratas com certeza vão colocar na conta do presidente Trump, mas a gente não sabe o que aconteceu ainda. Essa que é a grande dúvida, mas o Irã respondeu no lugar esperado, de uma forma convencional, e os Estados Unidos, que, insisto, a maior potência militar da história da humanidade, eles sabiam mais do que ninguém que essa base poderia ser alvo. A Carol estava até falando, eles estavam preparados para esse ataque, eles aguardavam que pudesse ocorrer algo a qualquer momento, portanto não é que foi uma surpresa, foi dentro do esperado. O Irã reagindo dentro do território iraquiano contra uma base militar dos Estados Unidos.